Você já percebeu que quanto mais você tenta resolver tudo sozinho, mais confuso tudo parece ficar? Você ora, pede direção, busca respostas, pensa o tempo todo e mesmo assim a solução não vem. A mente gira, o coração pesa, o problema continua ali. E isso não acontece porque Deus está em silêncio por acaso. Muitas vezes acontece porque você ainda está tentando controlar aquilo que só pode ser revelado quando você solta. Existe um ponto espiritual que quase ninguém percebe. Deus raramente compete com o barulho da mente. Enquanto você está acordado, tentando encaixar tudo na lógica, Ele espera. Não porque não quer falar, mas porque há respostas que não passam pela razão. Há soluções que não cabem no pensamento acelerado, no medo, na ansiedade ou na necessidade de ter tudo sob controle. É exatamente por isso que os sonhos são um território tão poderoso. Quando você dorme, as defesas caem. O orgulho descansa. O medo perde força. A pressa desaparece. A mente que durante o dia tenta comandar tudo, finalmente silencia. E é nesse espaço que o espírito fica sensível, não por mérito, mas por rendição. A Bíblia mostra repetidas vezes que Deus escolhe falar quando o homem não está no comando. Não porque o sono seja mágico, mas porque o descanso revela algo profundo, confiança. Quando você dorme, você declara sem palavras que não está no controle de tudo, e Deus responde muito bem a esse tipo de entrega. Talvez o problema que você carrega hoje não seja falta de oração, nem falta de fé, nem falta de esforço. Talvez seja excesso de controle. Talvez você esteja tentando entender algo que não foi feito para ser resolvido apenas acordado. Há respostas que não chegam em forma de pensamento, mas em forma de revelação. E revelação não se força. Revelação se recebe. Se você está aqui, não é por acaso. Existe uma razão pela qual este tema encontrou você, porque Deus continua falando. A pergunta não é se Ele fala. A pergunta é se você está disposto a ouvir do jeito que Ele escolheu falar. E quando você entende isso, tudo muda. Porque o sonho deixa de ser algo aleatório e passa a ser um canal. Um lugar onde Deus não traz confusão, mas direção. Não traz medo, mas clareza. Não traz mais peso, mas caminho. E antes de avançarmos, deixe essa pergunta ecoar dentro de você. E se a solução que você tanto busca não vier enquanto você estiver tentando controlá-la? O motivo espiritual, pelo qual os sonhos carregam respostas que a mente nunca produz. Existe um limite claro entre o que a mente consegue resolver e o que só o espírito consegue discernir. Nem todo problema é lógico. Nem toda crise se resolve com mais análise, mais conversa interna ou mais tentativa de prever o futuro. Algumas situações são espirituais na origem, mesmo que se manifestem na vida prática. E quando o problema é espiritual, a solução não nasce do pensamento, ela nasce da revelação. Durante o dia, a mente funciona como um filtro. Ela interpreta tudo com base em experiências passadas, medos antigos, expectativas frustradas e necessidade de controle. Esse filtro protege, mas também limita. Ele bloqueia aquilo que não consegue explicar. Por isso, muitas vezes você até ora, mas continua tentando entender Deus com a mesma lógica que usa para resolver problemas humanos. No sonho, esse filtro enfraquece. A mente não está no comando, o ego não interfere, o medo não negocia, a ansiedade não argumenta. É nesse estado que Deus fala com mais liberdade, porque não precisa atravessar as defesas conscientes que você construiu sem perceber. O sonho não passa pela lógica, ele toca direto o espírito. Por isso, os sonhos carregam respostas que nunca viriam enquanto você estivesse acordado, tentando pensar nelas. Não porque Deus prefere o sono, mas porque ali não há resistência. Ali, você não está tentando se justificar, se proteger ou se antecipar.
Você está aberto. E abertura espiritual sempre precede direção divina. A Bíblia revela que Deus fala de muitas formas, mas escolhe os sonhos quando quer entregar algo que precisa ultrapassar o raciocínio humano. Não são devaneios aleatórios. São estratégias espirituais para alcançar um coração que, acordado, estaria ocupado demais tentando entender tudo sozinho. Talvez você esteja buscando uma resposta que não virá como uma ideia clara durante o dia, mas como um entendimento silencioso que nasce enquanto você descansa. Um entendimento que não força, não grita, não confunde. Ele apenas se instala. E isso prepara o terreno para algo ainda mais profundo. Porque se os sonhos carregam respostas, existe um preço silencioso para acessá-las. E esse preço não é esforço. É silêncio. Porque o silêncio é o preço da revelação. Existe algo que quase ninguém aceita. Deus não grita para ser ouvido. Ele fala com clareza, mas exige espaço. E o espaço que a revelação precisa não é externo, é interno. O maior obstáculo para ouvir Deus não é o problema em si, é o ruído constante que você carrega por dentro. Pensamentos repetidos, preocupações que não descansam, estímulos que nunca cessam. Tudo isso ocupa o lugar onde a revelação deveria pousar. Antes de dormir, muita gente leva a vida inteira para a cama. Leva o celular, as preocupações, as conversas inacabadas, os medos do amanhã. O corpo até deita, mas a alma continua em pé, alerta, tentando se defender. E Deus, mais uma vez, espera. Não por indiferença, mas por respeito. Ele não invade um coração barulhento. Ele aguarda o momento em que você aceita ficar em silêncio. O silêncio não é ausência de fé, é sinal de maturidade espiritual. É quando você para de tentar convencer Deus do que você precisa e passa a confiar que Ele já sabe. É nesse estado que o espírito se aquieta e a sensibilidade espiritual desperta, não por técnica, mas por rendição. Por isso, os sonhos que carregam clareza não nascem em noites agitadas. Eles costumam vir depois de um gesto simples, mas poderoso: entregar o dia. Quando você aceita não resolver tudo antes de dormir, algo se reorganiza dentro de você. O controle cai. A tensão cede e o espírito se alinha. Muitos dizem que não sonham, na verdade sonham, mas não criam o ambiente interno para receber algo além do comum. Revelação não é produzida, ela é recebida e só recebe quem cria espaço. Se você sente que Deus não tem falado, talvez não seja silêncio dele, talvez seja excesso de ruído seu. E isso nos leva a um padrão profundo das Escrituras, que muda completamente a forma como você entende sonhos e respostas. O padrão bíblico: Deus revela a solução antes do problema ser resolvido. Existe um padrão silencioso nas Escrituras que passa despercebido por quem lê a Bíblia com pressa. Deus raramente entrega o processo completo. Ele revela o desfecho. Ele mostra o resultado antes de explicar o caminho. E isso não é falta de detalhe, é método. Deus não quer apenas resolver situações. Ele quer formar confiança. Nos sonhos, esse padrão se repete com precisão. Deus não costuma mostrar cada passo, cada conversa, cada decisão intermediária. Ele mostra direção, mostra alerta, mostra confirmação, mostra consequência. O sonho não vem para eliminar a fé, vem para ativá-la, porque quando você vê o fim, mas ainda não entende o meio, você precisa decidir se confia. Muitas pessoas se frustram porque acordam esperando instruções claras, quando na verdade receberam algo mais profundo: discernimento. Um sonho pode não dizer exatamente o que fazer, mas deixa claro o que evitar. Pode não revelar o nome da decisão certa, mas expõe a direção errada. E isso já é solução. A Bíblia mostra que Deus fala antes da crise estourar por completo. Ele alerta antes da queda, confirma antes da virada, direciona antes da perda.
O sonho não acelera o tempo, mas ajusta o caminho. Ele prepara o coração para agir com sabedoria quando o momento chegar. Se você está esperando que Deus explique tudo nos mínimos detalhes, talvez esteja perdendo o que Ele já revelou. Porque Deus não trabalha para satisfazer curiosidade, Ele trabalha para alinhar propósito. E quando você entende esse padrão, algo muda. Você para de desprezar sonhos que parecem incompletos e começa a discernir o que realmente foi entregue ali. Isso nos leva a uma questão essencial. Nem tudo que Deus revela vem de forma literal. A diferença entre sonhos simbólicos e instruções literais. Um dos maiores erros espirituais é tentar interpretar todo sonho como se fosse uma ordem direta. Deus não fala apenas com frases claras, Ele fala com imagens, sensações, movimentos e repetições. E quando você não entende isso, corre o risco de desprezar uma revelação profunda, só porque ela não veio do jeito que você esperava. Sonhos literais são raros e costumam ser simples. Não deixam dúvida. Já os sonhos simbólicos exigem discernimento, porque Deus usa aquilo que já existe dentro de você para apontar algo maior. Ele usa cenas, pessoas, lugares e emoções como linguagem. Não para confundir, mas para comunicar de forma que atravesse o intelecto e alcance o espírito. O símbolo não é enfeite, ele é direção condensada. Às vezes Deus não quer te dizer exatamente o que fazer, mas quer ajustar sua percepção. Um sonho pode não mostrar a solução pronta, mas revela o estado do caminho. Pode não responder a pergunta diretamente, mas muda a forma como você enxerga o problema. Por isso, mais importante do que lembrar cada detalhe do sonho é perceber o que ele despertou em você. Paz, alerta, urgência, clareza ou incômodo. Deus fala muito pelo efeito que a revelação causa, não apenas pela imagem que ela apresenta. Quando você tenta tornar tudo literal, você limita a profundidade da mensagem. Mas quando aceita que Deus fala em camadas, você começa a discernir com maturidade. E isso abre espaço para algo ainda mais pessoal, porque o próximo ponto revela que o sonho nunca é genérico. Ele sempre fala diretamente com a sua estação de vida. Por que a sua luta atual define a linguagem do sonho? Deus não fala em sonhos de forma genérica. Ele fala a partir do ponto exato onde você está. O conteúdo do sonho, a forma, o clima e até as emoções envolvidas são moldados pela sua estação de vida. É por isso que duas pessoas podem sonhar com coisas parecidas e receber mensagens completamente diferentes. O sonho não é sobre a imagem, é sobre o contexto. Aquilo que você enfrenta hoje define a linguagem que Deus usa para falar com você à noite. Se há medo, ele fala com proteção. Se há confusão, ele fala com clareza. Se há estagnação, ele fala com movimento. Deus não entrega mensagens desconectadas da realidade. Ele fala onde dói, onde pesa, onde você ora em silêncio. Por isso, tentar copiar interpretações prontas quase sempre gera confusão. Deus usa referências que só você entende, experiências que só você viveu, símbolos que só fazem sentido dentro da sua história. O sonho não é um código universal, ele é um diálogo pessoal. Muitas vezes, a resposta que você procura não está no sonho em si, mas na ligação entre o sonho e o momento que você vive. Quando você faz essa conexão, algo se encaixa por dentro. Não como uma explosão de emoção, mas como um alinhamento silencioso. E é exatamente nesse ponto que muita gente erra. A pessoa acorda, lembra do sonho, mas não observa o que aconteceu dentro dela depois. E isso é perigoso, porque Deus raramente fala uma única vez. Ele confirma, ele reforça, ele sustenta a revelação de formas que vão além da noite. A confirmação invisível, que muitos ignoram ao acordar. Muita gente acredita que a revelação termina quando o sonho acaba, mas na maioria das vezes o sonho é apenas o início.
Deus não encerra a mensagem no momento em que você acorda. Ele continua falando, só que agora de outra forma. E quem não aprende a perceber isso, perde metade da resposta. Existe algo que acontece logo após o despertar e que não é coincidência. Um sentimento que permanece, uma paz que não se explica, um alerta silencioso, uma clareza repentina ou até um incômodo que não passa. Essa sensação não é emoção solta, é confirmação. Deus sela aquilo que Ele revelou no sonho para que você não dependa apenas da memória, mas do discernimento. Além disso, Deus costuma alinhar a revelação do sonho com outros sinais durante o dia. Um versículo que se repete, uma conversa inesperada, uma palavra que toca exatamente no ponto do sonho. Nada disso é aleatório. É Deus reforçando o que foi mostrado quando você dormia, agora trazendo firmeza enquanto você está acordado. O problema é que muita gente ignora esses sinais porque espera algo grandioso, visível, inquestionável. Mas Deus confirma no simples, Ele confirma no detalhe, Ele confirma no interior. E quem não aprende a observar isso, acaba dizendo que Deus não respondeu, quando, na verdade, respondeu de forma contínua. Se você aprender a respeitar essas confirmações sutis, sua sensibilidade espiritual aumenta. Você passa a caminhar com mais segurança, não porque entende tudo, mas porque reconhece quando Deus está direcionando. E isso nos leva a um ponto ainda mais sério. Nem todo sonho vem apenas para orientar. Alguns vêm para proteger. Quando Deus usa sonhos para te proteger, não apenas para te guiar. Nem todo sonho vem para te levar a algo novo. Alguns vêm para te impedir de continuar em algo que vai te ferir. Deus não fala apenas para abrir portas. Ele fala, muitas vezes, para fechar caminhos antes que eles se tornem prisões. E essa é uma das formas mais profundas de cuidado divino. Há sonhos que não trazem conforto imediato. Eles trazem alerta, trazem desconforto, trazem uma sensação estranha que permanece mesmo depois de acordar. Isso não é medo, é proteção. Deus expõe riscos que seus olhos ainda não veem, intenções que sua lógica ainda não percebeu, decisões que parecem certas, mas carregam consequências silenciosas. A Bíblia revela que Deus protege antes do dano acontecer. Ele avisa antes da queda, mostra antes da perda, corrige antes do sofrimento se instalar. O sonho, nesses casos, não vem para explicar tudo. Ele vem para interromper, para criar um freio espiritual, para te fazer parar e refletir antes de avançar. Muitas pessoas ignoram esse tipo de sonho porque ele confronta desejos, planos e expectativas. Mas discernimento verdadeiro nem sempre confirma o que você quer. Às vezes, ele salva você do que você acha que precisa. Quando Deus usa sonhos para proteger, Ele está dizendo algo muito claro, mesmo sem palavras. Confie em mim mais do que no seu impulso. E quem aprende a obedecer esse tipo de direção, evita dores que nunca chegarão a existir. E isso levanta uma pergunta delicada, mas necessária. Por que algumas pessoas percebem essas respostas com clareza, enquanto outras passam a vida inteira sem reconhecer a voz de Deus, nem acordadas, nem dormindo? Por que algumas pessoas recebem respostas em sonhos e outras não? Essa é uma verdade sensível, mas libertadora. Deus não escolhe quem falar. Ele responde à postura do coração. Não é privilégio espiritual, não é mérito, não é nível de religiosidade. É disponibilidade interior. Há pessoas que até querem respostas, mas não estão dispostas a obedecer caso elas venham. E Deus nunca entrega direção para quem só quer confirmação do próprio desejo. Receber respostas em sonhos exige uma rendição que vai além da oração. É a disposição de aceitar correção, mudança e espera. Muitas pessoas oram pedindo clareza, mas internamente já decidiram o que vão fazer. O sonho não vem porque não há espaço para direção.
apenas para validação. Além disso, sensibilidade espiritual se desenvolve. Quem aprende a respeitar pequenos direcionamentos passa a perceber os maiores. Quem ignora alertas sutis perde a capacidade de discernir revelações profundas. Deus fala com quem ouve, e quem ouve demonstra isso na prática, não no discurso. Isso não significa condenação, significa convite. Se você sente que Deus raramente fala com você em sonhos, talvez Ele esteja te chamando para um ajuste de postura, não para um esforço maior. Menos controle, menos pressa, menos exigência, mais entrega, mais silêncio, mais confiança. E quando esse alinhamento acontece, algo muda até na forma como você dorme. O descanso deixa de ser fuga e se torna encontro. E é exatamente aí que tudo se prepara para o momento mais importante de todos. O que fazer esta noite? Se você precisa de uma resposta de Deus, se você chegou até aqui, é porque existe algo dentro de você que não está em paz. Uma decisão pendente, um peso que não some, uma pergunta que insiste em voltar. E Deus não ignora esse tipo de clamor. Ele apenas escolhe a forma certa de responder. Esta noite não é sobre forçar um sonho, não é sobre exigir uma revelação, é sobre preparar o coração. Deus fala quando encontra espaço, não quando encontra pressão. Antes de dormir, faça algo simples, mas profundo. Entregue. Não explique demais, não negocie, não repita a mesma oração tentando convencer Deus. Diga apenas o que precisa ser dito e confie que Ele já entendeu. Desligue o que te mantém em alerta. Afaste o ruído que ocupa sua mente. Permita-se entrar no descanso como um ato de fé, não como fuga. Dormir, nesse momento, é uma declaração espiritual de confiança. É dizer sem palavras, eu não controlo tudo, mas confio em quem controla. Se Deus escolher falar em sonho, Ele falará. Se escolher confirmar depois, Ele confirmará. O mais importante não é a forma da resposta, é a postura de quem espera. Quando o coração se rende, a revelação encontra caminho. Talvez você acorde com um sonho claro, talvez acorde apenas com paz, talvez acorde com um incômodo que te leve a repensar algo. Tudo isso pode ser resposta. Deus não desperdiça noites de quem confia nele. Lembre-se disso, Deus não está distante nem em silêncio por acaso. Ele está perto, atento e disposto a guiar. Às vezes, tudo o que Ele espera é que você pare de tentar resolver tudo acordado para permitir que Ele fale quando você descansa.